Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, eu quero trabalhar primeiro com vocês, como sempre faço, trabalhar o texto de curiosidade. Trabalho o texto de curiosidade primeiro, né? Depois o exercício da matéria nova, tá? O texto que a gente vai trabalhar hoje é um versículo só, ó. É um versículo polêmico, tá? Que eu não sei se você já viu, mas é um texto bem interessante, ó. Aqui eu estou em Isaías 45, no caso aqui eu estou no versículo 7. Então, Isaías 45, versículo 7. Vocês estão conseguindo ver aí? Está vendo o Sim. texto? Está vendo, né? Em português. Ok. Beleza. Muito bem. Então, olha só. O texto de Isaías 45, 7 fala o seguinte. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Como é que você interpreta isso aqui? Vocês que são mestres em Israel, vocês que são doutores da lei, digam aí, como é que eu interpreto isso? Deus criou o mal? Pastor, eu sempre passo do pressuposto que sim. Se diz que tudo foi criado por ele, tudo é tudo. Agora ele criou o mal. Criou o diabo sendo o diabo, criou o mal, criou o mal moral, a maldade, a impiedade. É isso mesmo? Bom, e não, então. Aí a minha pergunta é, se não foi ele quem criou tudo isso, o tal do Criador soberano todo-poderoso foi surpreendido pelos desdobramentos da sua criação, das causas e consequências do que ele criou e que ele não esperava ou que ele sabia porque se ele sabia que se desdobraria naquilo, na minha opinião, ele não deixa de ser um criador indireto disso. Então, esse é o argumento do calvinismo, né? O calvinismo supralapsariano. O Galatasaray, doutor, Embora dito lá na teologia sistemática de Berkoff. Isso. Agora a questão é que o nosso objetivo aqui não é teológico, embora de certa forma envolva a teologia também. Mas o nosso esquema aqui é exegético, porque a aula é de hebraico, certo? Ninguém aqui vai discutir Calvino. O Calvino aqui está longe, certo? A gente vai discutir hebraico. Será que aqui todo mundo vai concordar com você? Emerson, tá pensando muito aí? Tá saindo até fumaça aí da orelha. Você concorda com o Marcos? Não acho que Deus criou o mal, mas ele não poderia criar o homem, por exemplo, totalmente como Deus, nem qualquer criatura. Então, se o homem não poderia ser, mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, ele não poderia criar um ser totalmente igual a Deus. Então, o homem estava sujeito ao pecado, assim como as outras criaturas que ele criou, como Satanás. Então você acha que Deus criou também o mal? Não. Você discorda do Marcos, difícil. então, né? O Marcos se posicionou. Você vai ficar em cima do muro?
Não acho que Deus criou o mal. Você acha que não criou, né? Sim, acho que Deus não criou. Beleza, então por enquanto está empatado. Seminarista Edgar Martins, o que você diz aí? Rapaz, a pergunta não é da mais confortável, não, né? Mas, Ah, se a gente confortável nunca é. é, Isso aí. se a gente parte do princípio que Deus criou todas as coisas. Então, eu acho que dentro do universo de todas as coisas, ele dá a possibilidade de alguém não fazer da forma que ele desenhou. E aí eu acho que é o caso. E para responder se isso foi ele que criou o mal ou não, eu sinceramente Você não sei tá. como responder. Eu não sei Tá. como responder. Então porque você rodou e não falou nada. Agora é que falou, Não, né? eu falei, Então você não sabe. eu falei. Vou deixar meu Tá. voto sobre júdice por enquanto. Tá bom, tá na mesa o voto. Então o Emerson acha que não criou. Esperar chegar os argumentos primeiro e depois eu me posiciono. Pra você decidir, né? O Emerson diz que não criou. Marcos taxativamente disse que criou. Edgar está em cima do muro, amarelou. Alex Nascimento. Já nasceu mesmo, Alex? Nasci. O que você acha aí? Faz nascer aí a sua opinião. É difícil ter uma explicação, mas eu tenho uma pergunta também. Que tipo de mal? Então, você está se aproximando da resposta. Mas diz aí. Eita. Tá com o Então, fone ligado aí? Não, não foi eu não. Não, foi não? Tem a maldade, vamos dizer assim, humana. Tem a maldade, vamos dizer assim, espiritual, né? Que vem de demônios, anjos caídos. Tem, sei lá, um tipo de mal que a gente pode interpretar como sei lá, uma catástrofe, não sei, algo do tipo. Sim. E aí tem coisas que me parecem que tem a mão de Deus, juízo, né? Talvez, ou com certeza. Tão difícil falar isso. Mas, se eu não me engano, eu acho que tem algum texto que afirma que pecado de, de Lúcifer, sei lá, veio de dentro pra fora. Você Aí tem é um esse outro tipo texto? de mal. Não tô lembrado. Eu acho. É um achismo. Mas aí tá aí minha opinião. Eu não tenho muito a acrescentar sobre isso, não. Tá bom. Então você tá igual o Edgar, você não sabe. Pastor, Oi, quem quer falar? Emerson, Fala aí, Emerson. pode ter relação com que Deus criou aquele que pratica o mal? Deus criou o que pratica o mal, o ser humano que pratica o mal, é isso? Isso. Não, isso aí é ponto pacífico. Deus criou todos os seres humanos, aqueles que praticam o mal e quem não pratica. Falo nesse texto em si, quando ele fala que criou o mal. Pode ter Olha o que o referência com texto isso? diz. Eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você percebe que aqui, embora seja texto poético, profético, né? Mas ele está usando um estilo poético, porque ele está usando o paralelismo, que é típico da poesia hebraica. No caso aqui, paralelismo antitético, dizendo que ele faz tanto o polo quanto o outro, né? Tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Mas a questão aqui é o mal, mal, tá? Que mal é esse? E será que o texto hebraico ou o próprio texto em português me dá algum elemento para saber que tipo de mal é esse? Entendeu?
eu perguntar aqui. Vandercat, shalom. Shalom, Vandercat. Isso E me aí? jogou nunca de bico, né? O que tu acha aí? Meu irmão, assim, a gente costuma querer livrar, defender Deus, né? Vamos livrar aqui Deus, aí vamos falar que o mal que ele criou é a catástrofe, os castigos, as tempestades. Mas eu costumei falar que o mal que Deus criou foi esse. Mas se a gente for colocar o mal moral como algo criado, Deus também criou o mal moral também. Eu creio nisso. Porque se eu não colocar o mal moral no rol de todas as coisas criadas, eu acabo concorrendo o mal com o próprio Deus, como a parte dele, né? Se Deus não criou algo, esse algo existiu independente dele. Então eu tenho essa dificuldade de imaginar que Deus não tenha criado o mal moral. Eu tenho essa dificuldade. Por mais que eu sou crente e não entendo, eu fico perturbado com isso, mas se eu separar o mal moral de todas as coisas criadas de Deus, eu acredito que esse mal moral ele concorre com Deus. Então, o texto aqui, ele não me diz claramente. Eu acredito que o mal é todas as coisas, tanto as catástrofes, como o próprio mal moral. Então você tá junto com o Marcos. E o Marco também entrou nessa, né, Marco? Marco, você também tá nessa sinuca de bico também, Marco? Não tenho sinuca de bico, não. Não, olha, peraí, gente, olha só. Eu não tenho sinuca de bico, não. Em que pese, até o momento que eu certo ter sido o contrário, eu não tenho a menor dúvida de que o mal também foi criado por Deus, baseado nisso que você falou, Wander. De que se algo foi feito a parte de Deus, e esse algo também, de alguma forma, surpreendeu a Deus, para mim ele já começa a deixar de ser Deus, porque ele não é senhor de todas as coisas, é opinião. Pô, vamos estudar, vamos ver, e me mostrar o contrário, beleza. Mas eu não consigo crer, como o salvo engano, Calvino falava, né? O diabo de Deus, até o diabo é Deus. Enfim, até um presente momento, eu creio piamente. Eu também. Então, Vandercat é hipercalvinista. Não. Marcos Alves é hipercalvinista. Calvinista, Eu sou calvinista, mas não hipercalvinista. Não. Supra lá do Sariano. Sariano, não? O Emerson é o calvinista meio frouxo. O Alex e o Edgar estão em cima do muro. Os dois não sabem o que querem na vida. Só sobrou a gente, Wander. Então, agora, ó, eu quero Só saber. sobrou a gente. Eu quero O professor saber. esqueceu de mim. Eu tô vendo você aqui, menina. Calma aí. Você é menina? Sim, senhor. Pode falar. Você acha que Deus criou o mal ou não? Eu acho que tudo foi criado por ele. E você é menina? Eita! O primeiro menina que eu vejo que acha que Deus criou o mal moral. Você sabe por quê, professor? Porque na árvore que Eva comeu, não era só do bem, também tinha o mal. E foi criado por ele, aí eu não posso fugir. Deus colocou a Garota boa! Aí eu não Olha posso só, fugir como arminiana, não posso foi negar boa, que hein? ele criou. Menina bonita! Viu? Houve salvação em Israel, hein? Não, Menina disso bonita! ainda discordo de algumas coisas, professor. Ainda há Houve esperança. salvação em Israel. A Kátia Flávia tá muda hoje, porque ela quis trocar aí. Você escreve aí, Kátia Flávia, escreve no chat. O que você acha? Deus criou o mal moral ou não? Deus criou o mal, né? Criou o mal ou não? Escreve aí, enquanto você escreve.
Eu já vou preparando aqui para dar a resposta. Mas a árvore não é Professor, do se bem for ou do mal, né? mal-moral a questão, aí eu vou ser contra. Mas se for o mal como um todo, aí eu sou a favor. Porque o mal mal-moral é mal, também né? vem da pessoa, não vem? É uma questão Kátia, de escolha. A Flávia respondeu aí, ó. Kátia Flávia está acima do muro. Estou com Não. meus queridos colegas. Quais? Está dividido aqui? O Kátia Flávia tem que se definir. Ela está acima do muro, igual ao Edgar, igual ao Vander. Vander não, o Não, Alex. Alex, né? Kátia Flávia acha que eu nasci ontem. Eu sei que ela está acima do muro. Bom, pessoal, vamos resolver aqui a questão? Vamos tentar. Vamos resolver. O que a exegese faz por você? O que o hebraico faz por você? Tem um chat aqui de novo. Flávia, penso que Deus criou todas as coisas com o fim e o mal da mesma forma. Penso. Então ela está com o Marcos e está com o Vandercat, né? Então tá bom. Então temos 3 hipercalvinistas aqui na sala. Um arminiana e 2 em cima do muro. Mas uma arminiana com tendências calvinistas. Uma arminiana quase se convertendo, né? A conversão dela se avizinha. Então tá bom, vamos lá, ó. Deixa eu sair de cima do muro. Deixa eu sair de cima do muro, largar Alex sozinho, então. Então vai lá. Deus criou tudo. Isaías 45:7 fala que Deus criou a luz e as trevas. Sim. E aí o bom exemplo também que foi colocado foi a questão da árvore. Agora que ele deu o livre-arbítrio a partir dali para o homem tomar suas decisões. Mas quem criou uma coisa e outra foi Deus. Foi Deus que criou tudo, na minha opinião. Então você Mas está a árvore junto não é com do os bem e do mal, né? hipercalvinistas. Como é que Oi? é? A árvore é do conhecimento. Do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tem a opção ali de ter o conhecimento do bem ou do mal. A Se era Kátia Flávia do está mal, dizendo foi que ela é criou. calviniana. Isaías 45:7 fala que Deus criou a luz e as trevas. Então, assim, O que para está mim... aberto aqui. Né? Olha só. Vamos resolver a parada? Vamos lá? Vocês são seminaristas. Seminarista só por respirar já está errado. Entendeu? Seminarista é herege só em respirar. Então, aqui está todo mundo errado. Eu que sou certo só. Só eu que sou certo aqui. Olha só. Vamos comparar algumas versões inicialmente, né? Então, deixa eu abrir aqui. Almeida 21. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Aí tem um asterisco aqui, né? Que não vai dar para a gente ver. Almeida a revista atualizada. Faço a paz e crio o mal. Igual. Corrigida. Faço a paz e crio o mal. Tem várias corrigidas aqui também. Essa aqui não tem. De 1967, ó. Almeida, revista Melhores Textos. Eu faço a paz e crio o mal. Bíblia Ave Maria. Aqui vocês que gostam dessa versão. Bíblia de Estudo Ave Maria. Formei a crua, busco a felicidade, suscito a infelicidade. Olha só, hein? Busco a felicidade e suscito a infelicidade. Não tem nada a ver, né? Nova Almeida atualizada. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Então, cria o conflito, né? Aqui, a Nova Almeida atualizada está aqui, ó. A Nova Almeida atualizada é essa, ó. Promovo a paz e crio os conflitos, como você leu, né? Vamos ver aqui eu, outras, Senhor, faço todas as coisas. Ó, PKJ fiel, né? Bíblia King James fiel. Eu formo a luz e crio a escuridão, faço a paz e crio o mal. Tá igual. Bíblia Jerusalém, isso aqui não tem. CNBB, católica também. Eu é que formo a luz e crio as trevas, faço bem-estar e crio sofrimento.
Viu? Sofrimento. Difusora, católica também. Doa felicidade, manda aí felicidade. Acho que é uma versão em inglês, mas vale a pena, né? Aqui, ó. Create darkness, awake will bang, and create calamity. Cria Aqui é uma calamidade. calamidade, né? Deixa eu ver. Tá diferente que tem aqui. LTT. Forma a luz e cria as trevas, eu faço a paz e crio o mal. King James atualizada. Faço a paz e crio o mal. Esse é bem calvinista. Eu faço absolutamente tudo. Então, bem calvinista. Aqui, ó. Essa aqui é a mensagem, né? Nem sei se dá para ver, que é tão difícil achar os versículos aqui. Forma a luz e cria a escuridão, produzo a harmonia e gera a discórdia. A mensagem, né? Isso aqui já viu? Beleza? Eu quero mostrar para vocês em NVI, ó. Promova a paz e causa desgraça. Nova tradução linguagem de hoje. Mando bênçãos e maldições. NVT, nova versão transformadora. Trago a paz e crio a calamidade. Ó, aqui é pastoral, católica. Eu formo a luz e crio as trevas, sou autor da paz e crio a desgraça. Peixita, não tem o que a gente quer, esse aqui, beleza. Agora eu quero fechar com esse aqui. Testemunho de Jeová. Nova tradução do Novo Mundo, né? Formando a luz e criando a escuridão, fazendo a paz e criando calamidade. Tá? Tem a viva ainda aqui, ó. Cria a luz e a escuridão, controla todos os acontecimentos, os bons e os maus. Eu, Senhor, é que faço todas essas coisas. Isso aqui é mais calvinista ainda, né? É a Bíblia viva. É uma Bíblia de equivalência dinâmica. Isso aí eu acho que é bem arminiano, né? Ele tá falando que controla os acontecimentos, os bons e os maus. Ele tá livrando. Não, mas o arminiano diz que o controle é do homem, não de Deus. Então, ele controla. Não, mas no caso dele ter criado o mal e o bem aqui, acho que deu uma suavizada, né? Um eufemismo aqui pro tema aqui. Porque o Mas de qualquer maneira ele coloca assim, ó. Eu controlo todos os acontecimentos, os bons e os maus. Ó, o Wandercast está com a visão além do alcance. Acho que ele está enxergando longe, né? Olha só, vamos resolver a paradinha logo? Vamos resolver, né? Vai ali pro comentário ali, ó, 45.7 cria o mal. Calma aí, vou chegar lá. Vamos primeiro ver a exegese. Ó, eu abri aqui, ó, aumenta a revista atualizada com os Strongs. Então eu formar em hebraico é yatsar. Yatsar é formar, colocando a mão na massa, né? O verbo que Deus usou ali para dizer que formou o homem do pó da terra. Yatsar, tá? Formar. Então ele colocou a mão na massa aqui para fazer. Fazer o quê? A luz. Luz em hebraico é or. Or, tá? Or, a luz. E crio. Qual é o verbo criar aqui, ó? Parar. Bereshit bara Elohim, lembra? Bara. Que é específico dele, se quiser. Específico para Deus. É só Deus que cria o bara. Show. Cria bara, tá? Então ele cria as trevas. Trevas Rocher. Rocher, tá? Trevas Rocher. Escuridão. Trevas. Legal? Faço novamente assar. Assar, né? No caso aqui é assar agora, é outro verbo, é assar. Ou seja, manufaturar, tá? Ele, portanto, faz, ou seja, manufatura, fazendo com a mão, a paz.
Paz é shalom, certo? Paz é shalom. E crio, bará, novamente, aqui ó, bará, verbo bará. E crio o quê? O mal. Mal. Mal é Ra. Ra. Ra tanto pode ser mal, né, como coisa ruim, desagradável, pode ser uma coisa pior, uma tristeza, né, algo infeliz, uma infelicidade, pode ser atos e ações maldosas, o mal em si, o mal moral, né, o mal em si, pode ser aflição, miséria, ferida, calamidade, pode ser uma ferida, também um dano, um machucado, né? Enfim, né? Pode ser aqui o mal ético, né? Que é o mal moral. Então, a palavra Ra, ela tem uma gama de significados. Então, ela tanto pode significar o mal moral, quanto pode significar o mal que é chamado de mal físico, ou mal como calamidade, né? Agora é a questão, se a família semântica da palavra permite tanto uma possibilidade quanto outra, como é que eu vou resolver a parada? A parada não está em olhar apenas o dicionário, você tem que olhar o contexto. O contexto, aqui o contexto é sobre Ciro. Aqui Isaías está falando sobre Ciro, dizendo que Ciro é ungido de Yahvé. Você pode até voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, que o primeiro versículo, ó. Assim diz o Senhor a ser ungido. O ungido é Mashiach, Messias. Ciro, aquietou pela mão direita para bater nações, direita da face, né? Então você já sabe que o contexto aqui é de Ciro. E Ciro era um rei, um imperador persa, tá? Ele era persa. Então você está aqui no universo em que Deus está usando um imperador persa, um conquistador persa, para fazer o que Deus queria que fizesse. No caso aqui, ser o agente de libertação do cativeiro babilônico, tá? Aí você volta lá para o versículo 7. É o versículo da nossa análise, né? Então você já sabe o contexto que é. E agora você vê aqui que ele está trabalhando a linguagem poética, embora o texto seja profético, mas os textos proféticos também usavam de linguagem poética. Isso era muito comum acontecer. Por quê? Porque na cultura judaica antiga, quando um profeta, um rabino, parava de falar em prosa e começava a dar o tom poético na fala, todo mundo parava para prestar atenção. Porque quando falava em poesia, era para facilitar a memorização do que estava sendo falado. Numa época que a escrita ou inexistia ou era muito rara. No caso aqui já existia, né? Porque o texto é tardio. Mas era raro também, porque era caro escrever. Até o Novo Testamento era caro escrever, tá? Era muito caro, não era qualquer um que podia fazer. Tinha que ser um escriba profissional, que é um sofer, né? Profissional, para poder escrever. Bom, então, e quando falava então em poesia, era mais importante. Então todo mundo parava para ouvir e memorizar, tentar memorizar o que o mestre, o profeta, alguém estava falando, tá? Então, esse trecho aqui é poético, é profético e poético ao mesmo tempo. É profético porque está falando em nome de Deus, e é poético porque o gênero literário, ou pelo menos o gênero de escrita, é poético, tá? Então, ele está trabalhando aqui com paralelismo, paralelo. Se você já estudou essa hermenêutica, tem o paralelismo sintético e o antitético. O sintético é reforçando a mesma ideia com sinônimos. Aqui é antitético. Aqui é o antitético, porque ele está usando antônimos para poder reforçar a ideia. Ideias contrárias. Exato. E qual é qual o objetivo de Isaías aqui nesse capítulo?
É dizer que Deus domina sobre tudo, sobre todas as nações, inclusive, a ponto de usar Ciro. O homem é pagão, de uma cultura pagã. A gente vai ver um detalhe interessante aqui, que é um detalhe cultural. Por que ele fala que ele forma a luz e cria as trevas? Não é à toa que ele disse isso. Além da ideia do paralelismo antitético, que é para fazer um reforço, né, com as ideias contrárias, ele também aqui tem um aspecto histórico-arqueológico, que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? E depois ele diz, ó, eu faço a paz e crio o mal. Lembrando que o contexto aqui é o de Ciro, que era um rei pagão sendo usado por Deus para consertar e libertar o seu próprio povo. Marcos Alves, você pediu para abrir a mão, vai lá. Então, é só uma adendo. O senhor falou a questão do sentido poético, né, da ideia e tal, eu concordo, é plausível, é crível, mas acho que isso de qualquer modo não exclui, até porque a gente está falando de um texto, mas existem vários outros textos que também reforçam a ideia de que tudo absolutamente foi criado por Deus. Entende? Ninguém está negando que Deus criou tudo, mas eu quero entender, eu te falei, eu não quero entender o lado da teologia. A teologia você faz com o Berkoff lá. E aqui eu estou olhando exegeticamente. Tá, aqui agora, quando trabalha em exegese, ninguém é calvinista, ninguém é arminiano. Embora acaba tendo pressuposto, não tem como negar, né? Mas em tese, ninguém é calvinista, ninguém é arminiano. Aqui a gente é um estudante da Bíblia que está entendendo qual é o sentido original que o autor quis passar, entendeu? Até porque a perspectiva calvinista arminiana vem bem depois do texto bíblico, né? Aqui a gente quer entender o que Isaías quis passar quando ele escreveu o que escreveu, né? E aqui profeticamente revelando o caráter de Deus. Então, é paralelismo, antitético, o contexto literário é o de uso de Ciro, portanto, a mensagem principal aqui é Deus dizendo que ele controla todas as nações, inclusive a nação pagã, para libertar Israel, assim como ele controlou Babilônia lá, para poder levar o reino do sul, né, o reino do sul, Judá, para o cativeiro, tá? É Deus controlando a história do universo e da Terra, no caso. Usando, inclusive, gente pagã, né? Agora que vem o lance. Esse contexto aqui, junto com a palavra hebraica Ra, que é mal, né? E Ra é um contexto eclético. Já que ele é um contexto eclético, ele permite tanto uma forma de entender ou outra. Mas agora você vai entender pelo contexto que aqui ele está fazendo antítese. E esse mal aqui está fazendo antítese com o quê? Com a palavra que ele faz par com ele. O par antitético, que é paz. Shalom. O Ra está fazendo antítese com o Shalom. Esse jogo do paralelismo antitético. Qual é o contrário de Shalom? Não é o mal moral. O contrário de Shalom não é o mal moral. O contrário de Shalom é o que não é paz, o que não é organizado, é o que está desorganizado. No caso aqui, as traduções que trouxeram calamidade, elas estão mais de acordo com o contexto. Entendeu? Independente se você é calvinista ou arminiano, se você é hipercalvinista ou não importa. O que realmente importa é que o contexto diz, por causa do paralelismo antitético, fazendo aqui o contrário de paz. O que é o contrário de paz? É a desordem. Pastor? É o desastre, entendeu? Fala aí, Wander. Eu, inclusive, concordo com o senhor, né? Não falei na tem que concordar, se não concordar, leva zero. Não, é porque... Eu tô igual o STF, não gostou, bota pra prisão. Eu já concordo sempre.
Eu já concordo sempre, tá? Eu já concordo sempre. Mas a questão é que eu tinha o pensamento de que Deus não tinha criado o mal moral, né? Eu brigava comigo mesmo de que Deus não era o criador do mal moral. Deus não pode ter criado o pecado, né? Eu pensando comigo. Só que eu não conseguia me basear nesse texto para defender. Tipo, depois que eu entendi que Deus criou todas as coisas de fato, eu não consegui basear a minha tese nesse texto justamente porque eu entendi que o contexto ele puxava pelo contrário da paz. O contrário da paz Exatamente. é a guerra, é o castigo, É a antítese da paz. a antítese da paz. Então, assim, eu não conseguia basear, depois que eu entendi, que eu compreendi que o mal moral ele não poderia concorrer com Deus, né, a parte de Deus, eu também não conseguia basear o meu nesse, Perfeito, perfeito. entendeu? Porque, Por isso. porque olha só, por mais que você creia, como você acabou de falar, o supralapsariano crê que Deus criou o mal. Perfeito, vai fundamentar a sua tese em outros textos, não nesse. Porque se você usar esse texto aqui para fundamentar a sua tese de que é do supralapsarianismo, então você está forçando o texto. Na hermenêutica, isso é forçar o texto. É fazer uma exegese, entendeu? E a exegese, por mais boa intenção que você tenha, ela é errada. A exegese com X exige que você entenda Que o é bem texto no visto. seu contexto. No seu Não, contexto. é por isso que eu participei de vários outros textos. Beleza, tá? Tem outros versículos aqui que dá pra gente também pegar. Vê se você consegue chegar aí. Apareceu na tela a janelinha ou não? Não? Não, professor, não dá para ver direito. Tá. Então vamos lá. Lamentações 3:38. Ó, Lamentações 3:38. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Bem, Entendeu? Esse aqui é um outro versículo. Aí teria que fazer uma exegese nele também. Voltando para 45:7, agora o outro texto é Amós 3:6. Ó. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Entendeu? Então você percebe aqui que há outros versículos que, dependendo do contexto, você pode ter uma base melhor para você que quiser defender o supralapsarianismo. Mas não é isso que eu estou falando. O meu objetivo aqui é trabalhar a exegese. É o que o texto diz, tá? Agora eu quero ver com vocês aqui o comentário que consta na Bíblia de Estudo Chat, que eu achei interessante o dado aqui que ele coloca, que nos ajuda a entender também por que ele fez o primeiro paralelismo, né? O paralelismo de criar a luz e as trevas. Isso não quer dizer que Deus seja moralmente responsável pela existência do pecado. Então, o autor aqui, que é Russell Shedd, né, que escreveu o comentário, ele não cria que Deus é o criador do mal moral também, como eu também não creio, tá? Eu não sou supralapsariano nesse ponto. Mas vamos lá, o mal, hebraico Ra, inclui tudo que os homens chamam de mal, no L, né? Desgraça, punição, infortúnio, como a gente já viu, né? Que é uma compreensão, um campo semântico bem abrangente. vários sinônimos. É um campo semântico, né? É uma palavra polissêmica. Muito bem. Coisas que sobrevêm ao homem por causa do pecado no mundo. Consequências de uma situação que Deus está pronto a remediar. Se entregarmos nossos caminhos a Ele, aceitando o castigo e a correção das suas mãos. Tá? Beleza. Até aqui todo mundo concorda. Deus age nos mínimos acontecimentos, mas faz do mal surgir o bem. E finalmente livra os seus de todo o mal. Tá? Então, basicamente, o mal é quando Deus não coloca a mão e deixa correr o curso normal. No caso do pecado, o mal é o curso normal. Tá? E o bem é quando ele mete a mão para fazer o bem. É basicamente isso. Agora, o versículo também combate a grande religião nacional da Pérsia. Lembra que Ciro era persa. Tá?
Então, o que dizia a religião nacional da Pérsia? Nessa religião, dizia que faz do universo um palco de infinita luta entre dois deuses. O deus chamado Ahura Mazda, é o deus persa antigo, o deus da luz, e Ahriman, o deus das trevas. Como vocês são seminaristas, vocês são adeptos de Ahriman. Porque todo seminarista gosta de Ahriman, né? Então a Bíblia ensina que todas as coisas estão dentro da providência divina e sujeitas ao seu poder. Agora você junta a compreensão do contexto imediato da passagem, que é o contexto de Ciro, do rei Ciro, que era o rei persa, e Deus está falando que ele controla todas as nações, e não apenas as nações, mas ele também controla aqui, ó, esses deuses, Ahura Mazda e Ahriman, que eram deuses persas, dentro da cultura de Ciro mesmo, que eram tidos como os deuses da luz e das trevas. Então você percebe como tem referência também, no caso aqui é referência histórica, né? Para você entender por que aqui Isaías fez essas duas comparações, esses dois paralelismos, né? O primeiro... A fala foi contextualizada. Contextualizada, completamente contextualizada, entendeu? Então, o primeiro paralelismo é para atacar esses deuses persas, e o segundo paralelismo é para dizer que, inclusive, a situação do próprio cativeiro babilônico, que agora com a libertação que Ciro iria promover, é a mão de Deus que está movendo tudo e todos. Nada foge ao controle de Deus. Daí a dizer que ele é autor do mal moral, vocês podem crer, acreditar, beleza, isso é calvinismo também, mas eu sou da linha moderada, eu não sou supralapsariano, eu sou infralapsariano. Tá bom? Muito bem, perguntas sobre hebraico, sobre a passagem exegética aqui? Não, para mim tranquilo. Tô tranquilo? Beleza, então. Então vamos parar aqui com... Peraí, alguém está falando aqui no chat. Kátia Flávia, ela diz que ela é calviniana, né? Porque é uma mistura de calvinismo com arminiano. Somos do mesmo grupo, ou seja, calvinista moderado, né? Eu sou um cara equilibrado, entendeu? Extremistas são vocês. Eu sou um cara equilibrado. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.